Mês de junho se foi, sem nenhuma festa junina, mas claro que eu não poderia deixar essa data passar em branco, né? Então eu deixei uma revisão nesse clima de festa junina. Conseguiram resolver? Molécula bonita essa de sacarose, né? E eu tenho certeza que todos vocês conseguiram identificar a função oxigenada que nós já estudamos, que está na molécula da sacarose. Tem várias vezes o grupinho OH. Esse OH é de álcool ou é de fenol? Resposta: álcool. Existem várias vezes a função álcool. Inclusive, tem uma outra função aí no meio que é da aula de hoje. Já já vocês vão entender. Então, assim que terminar a aula, voltem na molécula de sacarose e deem uma olhadinha, ver se vocês conseguem identificar outra função. Por enquanto, nós temos a função álcool. Só para recapitular, nós já estudamos as funções álcool, fenol, aldeído e cetona. Lembram delas? Então agora vamos falar do quinto grupo funcional, chamado éter. Pela primeira vez, nós temos uma cadeia heterogênea. O oxigênio vai ficar no meio de dois carbonos. Essa representação R e R' representam grupos de carbonos radicais. Por exemplo, um grupo metil para um lado e um grupo etil para o outro. Dois grupos metil, um de cada lado. Enfim, grupos de carbonos hidrogênios. Então, toda vez que vocês virem R, lembrem sempre de carbonos com hidrogênios. E o éter vai ter exatamente um O, um oxigênio, separando dois grupos de carbonos. E é justamente por ter dois grupos de carbonos separados é que nós vamos ter dois prefixos quando formos montar o nome de um éter. Primeiro passo, vocês precisam identificar quantos carbonos tem de um lado e do outro do oxigênio. Contar esses carbonos mesmo e atribuir o prefixo correspondente. Aquele que tiver menos carbonos é o que vai dar o início do nome. Colocamos o oxi, de oxigênio, aí vem aquele grupo com mais carbonos e a terminação ano. Sim, vai ficar um nome bem grande, como vocês vão ver nos exemplos a seguir. Vamos então entender melhor como funciona esse grupo éter. Como vocês podem ver nesses exemplos, em todos os casos nós temos um oxigênio que separa dois grupos de carbonos. Independente da quantidade, se é igual ou diferente, são dois grupos. Então, a ideia é que nós vamos nomear cada uma dessas partes. Se as quantidades forem iguais, os prefixos vão ser repetidos. Se forem diferentes, vale isso aqui, ó. O menor grupo vem primeiro. Então, por exemplo, ó, primeiro éter. Como vocês podem ver, nós temos um oxigênio aqui, cadeia heterogênea. Quantos carbonos existem do lado esquerdo do oxigênio? Um carbono só, prefixo met. Quantos carbonos do lado direito? Um também. Nós vamos repetir o prefixo. Quando os prefixos são repetidos, fica até mais fácil de fazer o nome. Na hora de juntar, tanto faz qual vem primeiro, afinal eles são iguais. Então, nós começamos por um dos prefixos que são iguais. Logo em seguida, vem o oxi, que representa o oxigênio. Tudo junto, tá? O éter tem um nome só. Aí vem o maior grupo, que nesse caso é o mesmo prefixo do menor. E, para finalizar, ano, de ligações simples, como se fosse o hidrocarboneto. Então, o nome desse primeiro composto é metoximetano. Lembrando que o prefixo repetiu porque as quantidades de carbono são iguais. O que não vai acontecer no exemplo 2. O oxigênio está aqui. Lado esquerdo, lado direito. São diferentes. Lado esquerdo, 3 carbonos, prop. Lado direito, 2 carbonos,
Et. Aqui não é ordem alfabética, é quantidade de carbonos. O menor grupo vem primeiro. O menor grupo, nesse caso, 2 carbonos. Então, et, de 2 carbonos, aí, oxi. O maior grupo, prop. E, por fim, ano. Etoxipropano. Sempre o grupo menor vem primeiro, independente da ordem alfabética, aqui é quantidade de carbonos. E o terceiro exemplo, o oxigênio está aqui. Como vocês podem ver dos dois lados, a quantidade de carbonos é a mesma. Dois de cada lado. Então, nós temos o prefixo et 2 vezes. Juntando isso na regrinha do éter, et, um dos prefixos, oxi, que representa o oxigênio, et de novo, o outro prefixo, e ano, etoxietano. Esse é o éter. Resumindo, o O separa 2 grupos de carbonos. Nós contamos quantos carbonos tem de cada lado, usamos o prefixo correspondente e na hora de juntar, o menor grupo vem primeiro. Se forem iguais, o prefixo aqui é repetido. E como vocês já sabem, nas nossas aulas nós vemos nomes, moléculas e aplicações no dia a dia. Dos éteres, o mais comum é esse terceiro, o etoxietano. Onde que ele existe no dia a dia? Em primeiro lugar, no dia a dia ele é chamado de éter, simplesmente éter. Assim como o etanol é chamado de álcool, mas vocês já sabem, né? Éter e álcool são classes de compostos. Então, no caso, esse etoxietano é um dos éteres que existem. Mas é o mais comum e o pessoal chama de éter mesmo. Antigamente, esse éter ele era usado como anestésico de inalação. O que significa isso? A pessoa ficava inalando o vapor de éter. Só para que vocês entendam, o éter tem um ponto de ebulição muito baixo. O que significa isso? Se eu deixar um recipiente dele aberto, rapidinho ele vira vapor. Mais fácil que o álcool. E vocês sabem que o álcool, o etanol, evapora muito facinho, né? O éter é mais rápido que o etanol. Então, as pessoas inalavam esse éter antes de fazer uma cirurgia, por exemplo. O problema é que ele tem muito efeito colateral. Então, com o passar do tempo, ele causava assim, um mal-estar, irritação no sistema respiratório, colocava em risco o local de cirurgia, porque ele pode causar incêndio. Então, eles começaram a tirar esse éter da função anestésica, por conta dos efeitos que ele causava após a ação no organismo. Hoje em dia, ainda se usa éter em hospital, mas, por exemplo, para fazer a anestesia de uma região pequena antes de uma injeção. Então, eles podem passar esse éter, ele dá uma geladinha na pele, mas não com o efeito da pessoa apagar, e sim da região onde você aplicou fica menos sensível à injeção. O hospital, ele tem cheiro de éter, e esse éter está no ar. Então, é muito comum as pessoas irem até um hospital e saírem com cheiro de hospital. A partir de hoje, todos vocês têm que saber que o cheiro de hospital, na verdade, é cheiro de éter. Então, se você chegar em casa com a sua roupa toda com cheiro de hospital, agora você já sabe que você está com cheiro de etoxietano, que é o éter mais comum. Além disso, ele é um solvente muito usado na indústria química para extrair essência, perfume, óleos essenciais. Inclusive, ele é o melhor solvente que existe para extrair a cocaína das folhas de coca. E por conta disso, a venda de éter é monitorada pela Polícia Federal. Sim, não é tão simples você comprar o éter. Existem, claro, misturas que têm éter, mas esse éter, né, especificamente, é difícil você conseguir por conta desse pequeno detalhe das pessoas usarem para extrair cocaína das folhas de coca.
E por fim, as nossas duas últimas funções oxigenadas, que por acaso são muito parecidas, éster e ácido carboxílico. Todos os grupos que nós vimos até agora, éter, álcool, fenol, aldeído e cetona, possuem exatamente um átomo de oxigênio. Éster e ácido carboxílico possuem 2 e tem que ser exatamente com este formato. No mesmo carbono, um oxigênio com ligação dupla e ainda um oxigênio com ligação simples. Esse grupinho, carbono com 2 oxigênios, está tanto no éster quanto no ácido. E qual é a diferença entre eles então? Como vocês podem ver, no éster, após o oxigênio, eu ainda terei carbonos, pelo menos um. Lembra daquele grupinho R que eu comentei no exemplo do éter? Ele volta aqui. Esse R continua significando um radical, carbonos e hidrogênios. Então, no éster, depois do oxigênio, eu vou ter pelo menos mais um carbono. E no ácido carboxílico não existe esse carbono. Podem ver que depois do oxigênio vem o H. Então, a diferença é só essa. No éster, depois do oxigênio, ainda existe pelo menos um carbono. E no ácido, existe o O ligado a um H. São parecidos, mas não são iguais. Então, cuidado quando eles aparecerem. É só essa a diferença. Carbono ou H depois do oxigênio. E como nós montamos o nome de um éster e de um ácido carboxílico? O éster, nós vamos fazer também 2 grupos de carbonos, assim como foi no éter. Lembra? Eu acabei de explicar. Eu vou contar os carbonos que estão antes desse oxigênio e vou contar os carbonos depois desse oxigênio. Os carbonos que estão antes são os que dão início ao nome. Então, prefixo, tipo de ligação e o sufixo oato. De, e depois nós colocamos os carbonos que estão após o oxigênio. Vamos supor que tenha um carbono só, metil, junta com esse azinho que tem no final. Se forem 4 carbonos, butil, junta com esse azinho do final. Já já eu faço exemplos e vocês vão entender melhor. E o ácido carboxílico sempre começa com a palavra ácido. Então, independente de quantos carbonos tenho, ácido. Aí nós vamos contar os carbonos, tipo de ligação, mesma coisa do exemplo do éster. E o sufixo é oico. Então, prefixo, tipo de ligação, oico. E onde que entraria uma ramificação se ela existisse no meu composto? A ramificação vem após a palavra ácido. Todos os outros compostos nós começamos com a ramificação, mas o ácido começa com a palavra ácido. Então vamos supor que tenha metil. Ácido, 2-metil e o resto do nome. Se tiver um grupo etil, ácido, 3-etil e o resto do nome. Então sempre começa com ácido e o restante seguem as regrinhas que a gente já tinha estudado. Ramificação mais o nome do ácido. Para montar o nome de um éster, o princípio se parece um pouco com o do éter, porque aqui eu também vou ter 2 grupos de carbonos. Um dos grupos antes do oxigênio e o outro grupo depois do oxigênio. O grupo antes é o que vai dar o início do nome aqui. E o grupo depois é o final. E aqui o nome vai ser um pouquinho maior, porque ele vai ter 3 etapas. Vai ser alguma coisa de alguma coisa. Então, é um nome bem grandinho. Primeiro exemplo. O oxigênio está aqui. Então, pensem comigo. Comentei que é como se fosse um éter, certo? Antes do oxigênio, depois do oxigênio. O lado antes está aqui. E o lado depois, aqui. Quantos carbonos existem antes do oxigênio? 1, 2, 3. Prop. Quantos carbonos existem depois? Um só. Esse lado que é depois, nós vamos usar a regrinha das ramificações. Ele funciona como se fosse um radical. O que é isso?
Como que chama uma ramificação com um carbono só? Metil. Então, é esse nome que eu vou dar. A parte que vem depois do oxigênio, nós vamos tratar ela como se fosse uma ramificação. Então, metil. Juntando isso na regrinha, ó. O prefixo, que eu sei que é prop. Tipo de ligação. No caso aqui, tudo simples. An e o sufixo oato. Propanoato de e ainda aqui, ó, o nosso radical que é metil com o sufixo a. Metila. Tudo isso é o nome do éster, com 3 carbonos de um lado e um do outro. Propanoato de metila. Exemplo 2. O oxigênio está aqui. Antes do O, nós temos um carbono e depois do O, 2. Prefixo para um carbono, met. E aqui com 2, lembrando que nós vamos usar a regrinha da ramificação, etil. Juntando tudo na regra do éster, o prefixo com o tipo de ligação, oato. De, aí o etil com a, etila. E por fim, o nosso terceiro exemplo, antes do oxigênio, 2, et. Depois do oxigênio, 5. Ramificação com 5 carbonos, pentil. Juntando na regrinha do éster, etanoato de pentila. Com certeza, todos vocês usam ésteres no dia a dia. E qual é a principal aplicação deles? Os ésteres são usados como aromas artificiais, aquelas essências artificiais que tem em balas, que tem suco em pó, que vocês devem conhecer muito bem. Então, por exemplo, esse primeiro composto, o butanoato de metila, ele é usado como aroma artificial de maçã e de abacaxi. Dependendo de como ele é empregado, dependendo da reação que ele vai fazer, ele serve para dar o aroma de maçã ou de abacaxi. Então, por exemplo, comprou um suco de pacotinho, sabor abacaxi, obviamente que o sabor não é igual ao da fruta, porque ali nós temos uma molécula que está simbolizando o sabor do abacaxi. E essa molécula é o butanoato de metila. O metanoato de etila já tem uma outra função. Ele dá um sabor artificial de framboesa. Sabe aquela bala Sete Belo? Pois é, metanoato de etila é que dá aquele sabor característico. E dependendo de como ele é aplicado, ele também pode dar a essência de rum, aquela bebida alcoólica. A bebida em si tem um cheiro. O éster, metanoato de etila, tem um aroma que lembra a essência de rum, mas ele é artificial. E o etanoato de pentila, ele dá a ideia do odor de banana. Então, se vocês consumirem alguma coisa que tem aroma artificial de banana, saibam que é o acetato de pentila. Lembram que eu falei para vocês que o ácido e o éster são muito parecidos? É aqui que a gente tem que cuidar na hora de dar o nome. O éster, ele tem uma continuação depois do oxigênio, lembram? Então, aqui, ó, depois desse O, eu vou ter carbonos. Quando for ácido carboxílico, não existe essa continuação. O composto acaba ali no OH. Então, a ideia é que vocês saibam diferenciar muito bem quem é éster de quem é ácido. Ácido carboxílico
tem a regrinha que o nome começa com a palavra ácido, aí eu vou usar os meus prefixos, tipo de ligação e assim por diante. No caso do primeiro, nós temos aqui um ácido com um carbono. Então, o nome dele é ácido. Um carbono, o prefixo é met. Aí, o tipo de ligação. Não tem ligação dupla nem tripla entre os carbonos, an. E o sufixo oico. Ácido metanóico. Em exercícios mais antigos, pode ser que vocês encontrem um acento agudo nesse oico. É um dos acentos que caíram na reforma ortográfica que aconteceu. Então, quando as questões foram feitas antes dessa reforma, ainda tem o acento agudo. Significa a mesma coisa, não se preocupem. Segundo exemplo de ácido, 2 carbonos. Então, ao invés de ser ácido metanóico, agora nós temos o ácido etanóico. Porque o prefixo de 2 carbonos é et. E quando nós temos um ácido com cadeia ramificada? Começa com a palavra ácido e depois vem a ramificação. No caso aqui, a minha cadeia principal, está aqui. Sobrou uma ramificação aqui chamada metil. Começamos com a palavra ácido. A pergunta é, em qual carbono está o metil? Oxigênio é prioridade. Então, o meu carbono 1 está aqui. Se esse é o primeiro, o grupo metil está no carbono 4. 4, metil. E o nome do ácido em si, que tem 5 carbonos, jogo nessa regrinha, ó. Pente, de 5 carbonos, an de ligação simples, oico. Pentanoico. Pronto, esse é o nome do terceiro ácido. Então, repetindo, cuidado para não confundir ácido com éster. Eu vou até voltar a folhinha do éster. Olha a diferença. Olhem a diferença. Ácido OH. Éster O e continua com carbonos, não é OH. Então tem que ficar bem claro isso, porque o nome deles é totalmente diferente, como vocês podem ver. Ácido termina com oico e éster é tudo isso aqui, ó. Primeira parte o ato, D, e a segunda parte com o A no final. Então cuidado para não confundir os dois, tá? Desses ácidos que eu passei, 2 são muito conhecidos por vocês. O primeiro é esse ácido metanóico. No dia a dia, ele é conhecido como ácido fórmico. Será que tem alguma coisa a ver com essa figurinha? Com certeza. Literalmente, vocês já devem ter sentido na pele a ação desse ácido. As formigas usam ele como forma de defesa, então se por acaso alguma formiguinha já injetou esse ácido na sua pele, você deve ter sentido, porque ele arde pra caramba. Dependendo da quantidade, pode causar consequências bem graves, inclusive. Então, o ácido metanóico é conhecido como ácido fórmico, presente nas formigas. E o ácido etanóico, no dia a dia, é conhecido como ácido acético, que dá origem a uma mistura muito usada chamada vinagre. O vinagre é uma mistura de água com ácido acético ou ácido etanóico. E só para que vocês tenham uma noção, nós usamos como vinagre, mas esse ácido acético ele é muito usado na produção do medicamento mais vendido do mundo, que é a aspirina. É uma das matérias-primas. Então, não é só no vinagre que a gente usa o ácido etanóico, ele é muito usado na produção de aspirina. No primeiro exercício, eu coloquei exatamente um composto de cada grupo funcional que a gente já estudou, para ver se vocês conseguem diferenciar e montar as moléculas a partir do nome. Então, por exemplo, a letra A termina com hidroxibenzeno. Qual é o grupo funcional
que tem essa característica, hidroxibenzeno, chama-se fenol. Então, como pediu a função orgânica, nós já sabemos que a letra A trata-se de um fenol. Como é a molécula do fenol? Benzeno. Eu escolho um dos carbonos e coloco um OH. Tem ramificação? Sim, no terceiro e no quarto carbonos. Se aqui é o primeiro, eu escolho para que lado eu vou contar e faço a minha circunferência aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Tem um grupo etil no terceiro e tem um grupo etil no quarto carbono. Esse aqui é o 3, 4 de etil hidroxibenzeno. Pediu a fórmula estrutural, mas pediu também a molecular. Então, nunca se esqueçam como que nós contamos os Hs que estão faltando. No caso do fenol, que a gente apresentou, ele tem 6 carbonos na cadeia principal, mais 4 das ramificações. Então, no total, são 10 carbonos. E os Hs? O benzeno em si tem um H por carbono, menos nesses aqui que já tem substituição. Então, por exemplo, ó, aqui tem um H, aqui tem um e aqui tem um. O O já está completo aqui. Nesse carbono são 2 Hs, 3 aqui, 2 e 3. Juntando tudo isso, nós temos, ó, 5 com 5, 10, 11, 12, 13, 14. E, claro, o oxigênio. São todas funções oxigenadas, então, em todas as respostas vai aparecer pelo menos uma vez o oxigênio. Letra A, pronta. A letra B é um etoxipentano. 2 prefixos, um oxi no meio, isso é o grupo éter, da aula de hoje, inclusive. Como que nós montamos a molécula do éter? Usando os prefixos que aparecem ali. Por exemplo, et, 2 carbonos. Oxi, oxigênio. Pente, 5 carbonos. Ano, ligações simples. Eu faço 2 carbonos, o oxigênio e depois 5 carbonos. Então, 2 oxigênios, o O vai aqui, ó, e 5 carbonos. Faz diferença o lado em que eu vou colocar 2 carbonos e 5? Nenhuma diferença, porque na hora de montar o nome, o menor grupo vem primeiro. Então, independente do lado, o grupo com 2 carbonos vem antes no nome. Fórmula molecular. 2 carbonos antes e 5 depois. Total, 7. Colocando os Hs. Aqui nós temos, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Mais 6, 16, ó. Letra B, pronto. Letra C, 4-metil-octanal. Quem é que termina em AL? Aldeído, conteúdo da aula passada. Nossa cadeia principal, oct, tem 8 carbonos. E no carbono 4, nós fazemos o grupo metil. Oito carbonos. Aldeído, em uma das pontas nós fazemos esse grupo. Tipo isso. E no carbono 4, como eu falei, ramificação. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse é o 4-metil-octanal. Fórmula molecular disso, nós temos 8 carbonos na cadeia principal e 1 de ramificação. Então, C9, aí os Hs. 2, juntando todo mundo, 5, 7, 9, 10,
14, 17, 18. E, claro, o nosso oxigênio. Letra D. A letra D tá muito fácil achar a função, porque o nome começa com ácido. Quem é que começa com ácido? Ácido carboxílico. Então, toda vez que começar o nome com ácido, o grupo funcional é ácido. O ácido se chama pentanóico, então eu sei que na cadeia principal existem 5 carbonos. Ácido é sempre na ponta, ou ponta esquerda ou ponta direita. Por exemplo, aqui, ó. Esse é o grupo ácido. Nós temos ramificação no segundo e no terceiro. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Elas se chamam metil e são iguais, por isso fica assim. Fórmula molecular. Cadeia principal, 5, mais 2 de ramificação, 7 carbonos. Os Hs que estão faltando. Juntando todos, 5, 6, 7, 10, 13, 14. E agora tem que cuidar porque são 2 oxigênios, então O2. Letra E termina com OL. Primeiro grupo funcional que a gente estudou. Quem é que termina com OL? Álcool. E no caso é o nonan 4-ol. Então, nós temos 9 carbonos na cadeia principal. É um álcool com 9 carbonos. 4-ol. O que quer dizer esse número? Que o OH, a nossa hidroxila, está no carbono 4. Eu escolho a ponta para ser o carbono 1. Nesse caso, eu quero a ponta esquerda. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E, além disso, nós temos no terceiro carbono uma ramificação chamada metil. Fórmula desse composto são 9 carbonos na cadeia principal e 1 de ramificação. Os Hs que estão faltando... juntando todo mundo. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, mais um, 22. O, do grupo álcool. Letra F, nós temos propanoato de butila, conteúdo da aula de hoje. O ato, quem é o ato? Éster. Como que funciona esse grupo éster? Ele também tem 2 oxigênios, como o ácido carboxílico. Prop é a quantidade que está antes do oxigênio e o but depois. Então, eu vou começar pela parte que está antes. 3 carbonos. 1, 2, aí o terceiro... é o do grupo éster, então do terceiro eu já puxo o oxigênio com ligação dupla e o O com ligação simples, tá? O terceiro é o que vai fechar esse grupo prop. E butila, 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Fórmula disso, nós temos, 3 carbonos antes e 4 depois. Então, no total... 7 carbonos. Os Hs que estão faltando. Vamos juntar todos eles. Então, aqui nós temos 6, 9, 10, 11, 14. E assim como no ácido, O2. E o último, a heptan 3-ona,
Quem é que termina em ona? Cetona. Quantos carbonos? Hept, 7. E no terceiro carbono, o grupo cetona. Eu escolho qual ponto é o carbono 1. Então, por exemplo, quero esse. Primeiro, segundo, terceiro. Não tem ramificação, a fórmula estrutural está pronta. Fórmula molecular: 7 carbonos, os Hs. Juntando tudo, 6 com 8, 14. E o O no final. Agora eu vou fazer algumas observações muito importantes sobre algumas fórmulas condensadas que podem aparecer. Nem todas as funções podem ser condensadas, então vocês têm que tomar cuidado que às vezes o grupo funcional não vai estar tão especificado, ele vai estar escondidinho no meio do composto. Por exemplo, ó, o aldeído. Eu já comentei isso em outra aula, mas eu vou reforçar. Nem sempre o grupo aldeído vai aparecer assim, com essa estrutura. Ele pode ser resumido pela fórmula condensada CHO. Então, se vocês virem um exercício, tudo isso aqui e um CHO no final, é aldeído. Da mesma forma, o ácido carboxílico nem sempre aparece assim, todo bonitinho, com as ligações duplas, o OH separadinhos. Às vezes, ele está condensado. E como que é esse ácido condensado? Ele é assim, ó. COOH. COOH. Então, ele pode ser dessa forma. Se vocês virem um exercício com algo tipo isso e lá na ponta um COOH, é a mesma coisa que ácido carboxílico. Quem mais que pode vir condensado? Um éster pode vir condensado? Sim. Ao invés de ser CO com ligação dupla e O com ligação simples, esse conjunto aqui pode vir no meio do composto como COO. Então, ao invés de aparecerem as ligações todas bonitinhas assim, os dois oxigênios podem vir no meio da molécula. O que vocês têm que entender? Que se aparecer isso, é o grupo éster do mesmo jeito, porque temos os dois oxigênios no meio do composto. E a cetona, ela também pode aparecer na forma condensada. Tipo isso, no meio da molécula. CO quer dizer que é esse C, ligação dupla com oxigênio. Então, são detalhes que, se vocês lembrarem, fazem toda a diferença na hora de resolver um exercício. E o exercício 2, que está falando sobre aromas de produtos que usamos no nosso dia a dia, tem 5 moléculas diferentes. Eu tirei do enunciado a terceira, como vocês podem ver, porque nós ainda não estudamos as funções com nitrogênio, mas a primeira, a segunda, a quarta e a quinta moléculas, elas têm funções que nós já vimos. Então, a ideia é que vocês olhem para esses compostos e reconheçam quais funções que estão presentes ali. Funções oxigenadas, como o nome já diz, elas acontecem onde está o oxigênio. Por exemplo, a molécula 1, que é um aroma de maçã. Nós temos isso aqui. 2 oxigênios ligados ao mesmo carbono. Quando acontece isso, só pode ser ácido ou éster, que são os grupos de hoje. 2 oxigênios, ácido e éster. Como que eu vou saber se isso é um ácido ou se é um éster? Olha no último oxigênio. Se o meu composto continua depois dele, se eu tiver pelo menos um carbono depois, é éster. Se depois desse oxigênio tiver um H, é ácido. O meu composto, no caso, continua.
Se ele continua, isso é um éster. E já aproveitando, como vocês podem ver, ó, o composto 5, que é o aroma de morango, também tem o mesmo grupo funcional. Carbono com 2 oxigênios e ainda continuando depois do oxigênio. Então, o 5 também é éster. E só para deixar bem claro, eu fiz com risquinhos, mas eles representam, obviamente, os mesmos carbonos do exercício. Só por uma questão de espaço mesmo. Então, nós temos já 2 ésteres. O segundo, o oxigênio está aqui. Um oxigênio só, com ligação dupla. Quem é que tem O com ligação dupla? Aldeído ou cetona. Esse meu carbono é primário. Carbono primário, aldeído. O composto 2, aroma de amêndoa. E o quarto composto, aroma de menta. A molécula está aqui e nós temos um OH. Quem é que pode ser OH? Álcool ou fenol. Esse OH está ligado a um anel aromático? Não. Cuidado porque o formato é parecido, mas não é o mesmo. Se não é um anel aromático, esse OH é álcool. E respondida a segunda questão. Primeiro composto e o quinto composto são ésteres. O segundo é um aldeído e o quarto composto é um álcool. Só para que vocês não fiquem na curiosidade, o terceiro é um grupo que chama amina, que é o próximo que a gente vai estudar, quando começarmos a ver as funções nitrogenadas. Então, por enquanto, tudo que vocês têm que saber é funções orgânicas oxigenadas. Quais são elas? Álcool e fenol, os grupos do OH. Aldeído e cetona, os grupos da ligação dupla com oxigênio. Éter, o O no meio dos carbonos. Éster e ácido carboxílico, 2 oxigênios. Um com ligação dupla, um com ligação simples. E por enquanto, esse é o nosso conteúdo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês sabem onde me procurar. Copiem tudo com muito carinho no caderno, tirem as dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau!